Boa noite a todas e todas. Eu sou Pablo Rodrigues aqui do canal História contra Pelo 2. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o joinha aí, o like, tá bom? Estamos na meta dos 100 inscritos. Eu também estou lançando um desafio aí para vocês me ajudarem na questão aí da rotatividade do canal, na assiduidade dos vídeos. Sempre que vocês curtem, compartilham, comentem embaixo do meio dos vídeos, que eu gostaria de saber a opinião de vocês, claro, para a gente dialogar. Eu tô lançando um desafio de vocês pegarem um reel meu, qualquer reel do canal aí, que vocês mais gostarem, e divulgar ao máximo até eles baterem 1000 visualizações. E aí, batendo essa quantidade de visualizações, eu vou ter uma surpresa para vocês. Bom, o conteúdo do vídeo de hoje é sobre o que é pan-africanismo. E esse debate está relacionado aos outros dois vídeos que eu fiz sobre descolonização na África e sobre a questão do mito da África Negra. Esses dois vídeos estão correlacionados ao vídeo de hoje. O pan-africanismo está diretamente relacionado com os processos de descolonização africana durante a época da Guerra Fria, onde Estados Unidos e União Soviética combateram ideologicamente, politicamente e culturalmente, e outros países do terceiro mundo que não estavam alinhados nem com um bloco nem com o outro, tal qual eram os países do continente africano, tanto do norte quanto do sul, do ocidente e do oriente da África. Esses países adotaram aí projetos políticos díspares. E qual era a base desses projetos políticos, né? Desses nacionalismos que emergiram? Qual era a base política, o conceito e os princípios norteadores desses projetos? Uma das questões que estava ali como pano de fundo, e que era uma discussão já que vinha desde o século XIX, da segunda metade do século XIX, e que foi base até hoje para o que nós entendemos como racismo. No século XIX, o racismo era considerado ciência, racismo científico. A Europa se apropria desse discurso, na verdade, a produz mentalmente, psicologicamente e ideologicamente para os povos dominados. E no século XX, os nacionalismos africanos, tanto aqueles que se propuseram a adotar projetos políticos separados, como a própria proposta de pan-africanismo, ou seja, uma junção desses estados num projeto político comum, essa união, essa fusão. Você tem a perspectiva da questão da raça. Então, o que emerge a partir do pan-africanismo, que tem como princípio norteador a raça, é a questão de um racialismo, e aí diferenciando do racismo, tá bom, galera? Para não confundir. Então você tem o racismo, que muitas vezes coloca o negro e a negra, né, as pessoas negras, num papel subalterno, colonizado, inferior, e aí você tem esses movimentos pan-africanistas ou nacionalistas africanos, cada um na sua proposta, em cada país específico, colocando a raça como um ponto positivo. O que une as pessoas de cor é a negritude. Então, por isso mesmo que hoje, até no movimento negro atual, que tem uma perspectiva hegemônica muito mais pós-moderna, liberal, que se valoriza a questão do lugar de fala, da representatividade, coloca essa questão, né, da negritude. Nós somos irmãos, né? Então somos irmãos, os negros brasileiros, afro-caribenhos, latino-americanos de uma maneira geral, estadunidenses também. Nós somos todos irmãos, somos irmãos de cor. Então a negritude tem um valor positivo. Os vários intelectuais que fizeram parte da África francófona, anglófona, lusófona, ou seja, países que falam, né, países africanos que falam francês, que tem o francês como língua oficial, o inglês, o português e tantas outras línguas, ou o próprio árabe, no caso do norte dos países africanos, países como a Argélia, Marrocos, entre outros países, o Egito também, tem o árabe aí como sua principal língua, ou língua oficial. Diferente de línguas tradicionais que se referem às populações tradicionais que habitam ali aquela região, seja no norte ou no sul da África. Você tem, por exemplo, o Swahili, que é uma língua tradicional africana, e muitas outras línguas locais, seja na Nigéria, seja
seja no próprio Egito tem a sua localidade, na Zâmbia, no Zimbábue, enfim, nos vários países que compõem a África. Então nós temos aí essa perspectiva, esse princípio norteador. No entanto, os vários intelectuais que se pautaram a partir desse conceito básico fundador desse projeto político pan-africanista, pan é o quê? Diversos, tá? Muitos, vários. Aí você tem o pan-africanismo é dois, né? Nós tivemos o pan-eslavismo, com os povos ali do norte da Europa. Esse caso também foi muito importante durante a Primeira Guerra Mundial. Aqueles que estão estudando no ensino médio vão lembrar da questão ali do pan-eslavismo e a influência lá do assassinato do Francisco Ferdinando, príncipe austro-húngaro, pelos sérvios. Na verdade, o príncipe da Sérvia. E aí você tem também outros, né? Você tem o caso de um pan-arabismo que surge a partir de um projeto islâmico comum desses países do norte da África e do Oriente Médio, cuja uma das questões principais ali, fundamental, foi a questão do canal de Suez, né? A nacionalização do canal de Suez por parte do governo do Nasser, né, no Egito, e tantas outras questões que estão referidas aí até a própria questão nossa atual lá do massacre de Israel com a Palestina, que é o envolvimento desses países árabes num projeto em comum que muitas das vezes acaba esbarrando nas suas alianças geoestratégicas e geopolíticas com os Estados Unidos e com o próprio Estado de Israel. Então você tem aí esse projeto de pan-africanista. Os intelectuais que defendiam esse projeto eram quais? Você tem um religioso, um clérigo importante da região da Libéria, ali um país. A Libéria é um país, gente. Engraçado, né? Quem já ouviu falar na Libéria? Se vocês já ouviram falar nesse país, comenta embaixo aí desse vídeo. Você tem o Nkrumah da Nigéria. Você tem o Dubois, também um intelectual com formação anglófona e também francófona, falava inglês e francês. Esses intelectuais colocaram aí a raça, a negritude, a questão da cor da pele e tudo que envolve a cultura negra como um princípio básico para a união num projeto político comum frente ao colonialismo europeu, ocidental de uma maneira geral também. Então, o pan-africanismo é isso, resumindo, ponto. Mas aí podemos comparar com outros momentos da história. Nós tivemos, por exemplo, um projeto que eu falei aí no Rio recente, do caso dos Libertadores da América, de Simão Bolívar, que tinha um projeto pan-americanista, colocava que os países da América Latina, os quais ele libertou, ajudou a libertar nas suas várias guerras de independência, nas revoluções que aconteceram nesses países, na Venezuela, na Colômbia, no Equador, enfim, outros países, na própria Bolívia, você tem essa possibilidade que o Simão Bolívar escrevia na Carta da Jamaica e em outros documentos que redigiu durante a sua vida, sempre alertando para o perigo dos Estados Unidos, que tinha interesses na região, e a importância para que houvesse uma confederação desses países, numa federação mesmo, esses países se unissem e fossem um só para fazer frente aí ao imperialismo estadunidense. Dessa maneira, eu encerro esse vídeo. Vocês gostaram? Comentem embaixo do vídeo, se inscrevam no canal, estamos na meta dos 100 inscritos. É a meta, vai ter outras metas, a gente sempre vai estar aí batendo. E o recado que eu fiz aí inicial, 1000 visualizações em qualquer reel do canal. Vocês vão escolher um tema que vocês queiram. Tá? Tem vídeo sobre África, tem vídeo sobre Uruguai, do Pepe Mujica, vídeo sobre futebol, história do café, qualquer vídeo. Escolha um vídeo e aí bater 1000 visualizações. Quem for responsável aí por essa tarefa heróica, eu vou dar aí um brinde, tá bom? R$2 ou um brinde misterioso. Então é isso. Se inscreva no História Contra Pelo 2. Eu sou Pablo Rodrigues. Boa noite a todas e todos.